Olá, eu sou Nocturna. Bem-vindos de volta ao Nocturnal Echoes, onde o desconhecido encontra a escuridão. Esta noite, vamos atravessar as fronteiras da realidade para explorar histórias que vivem entre o mito e o terror. Você já ouviu os sussurros nas ruas? Aqueles contos antigos que persistem, escondidos nas sombras das grandes cidades e das florestas isoladas? As lendas urbanas estão sempre ao nosso redor, esperando o momento certo para se revelarem. E esta noite, nós vamos contar 6 delas. Prepare-se para conhecer o macabro Homem do Sacolão, uma figura que assombra os becos urbanos. E o Espírito da Estrada, um mistério sombrio que percorre as rodovias solitárias da América Latina. E ainda, a Criança da Cortina, uma presença inquietante que espreita no silêncio das noites europeias. Cada uma dessas lendas traz consigo um pedaço da escuridão. Qual delas vai te assombrar mais? Fique até o final, se tiver coragem. Agora, sem mais demora, vamos mergulhar nas lendas urbanas mais aterrorizantes que o mundo já conheceu. Bem-vindo ao Nocturnal Echoes, onde o medo é a nossa companhia constante. No Japão, a floresta de Aokigahara, também conhecida como a Floresta dos Suicídios, é um lugar envolto em mistério e horror. Entre as árvores densas e o silêncio perturbador, um fantasma sinistro é dito assombrar a floresta. Hiroshi, um jovem aventureiro, decidiu explorar a floresta em busca de histórias para seu blog sobre lugares assombrados. Ele entrou na floresta com uma lanterna e uma câmera, sentindo um frio na espinha à medida que se afastava da trilha principal. As árvores eram tão densas que a luz do dia mal penetrava, e o silêncio era esmagador. À medida que avançava, Hiroshi sentiu uma presença estranha, uma sensação de estar sendo observado. Ele ouviu sussurros suaves, quase inaudíveis, e passos que pareciam seguir seus movimentos. O medo começou a se instalar, mas ele continuou, determinado a capturar o que pudesse. Quando chegou a um ponto mais profundo da floresta, Hiroshi encontrou um antigo altar coberto de objetos pessoais, como se alguém tivesse criado um espaço para recordar os entes queridos perdidos. O ar estava carregado de uma tristeza palpável. A câmera capturou imagens estranhas, sombras se movendo e uma figura translúcida ao fundo. Hiroshi sentiu um toque frio em seu ombro e virou-se abruptamente, mas não havia ninguém lá. Desesperado, ele decidiu voltar. Enquanto saía, a sensação de ser seguido tornou-se quase insuportável. Quando finalmente alcançou a segurança da estrada, ele revisou o material filmado e encontrou evidências claras de presenças sobrenaturais. O fantasma da caverna de Aokigahara, com sua dor e desespero, revelou-se em cada quadro. Nos Estados Unidos, uma das lendas urbanas mais conhecidas e temidas é a de Bloody Mary. A história é contada em tons de mistério e terror, passada de geração em geração, muitas vezes em festas do pijama e entre adolescentes que buscam provar sua coragem. A lenda narra a história de uma mulher que, após sofrer uma morte violenta e trágica, passou a assombrar aqueles que ousam chamá-la. De acordo com a lenda, Bloody Mary foi, em vida, uma mulher que morreu de maneira horrível, embora as versões sobre sua origem variem. Algumas dizem que ela foi acusada injustamente de bruxaria e queimou na fogueira, outras afirmam que ela foi uma mulher bela que ficou desfigurada em um acidente, ou uma mãe que, enlouquecida pela perda de seu filho, foi condenada à morte. Em qualquer uma das versões, o ponto comum é o espírito vingativo de Mary, que, após sua morte, jurou punir aqueles que a invocassem. O ritual para chamar Bloody Mary é tão simples quanto arrepiante. Disse que, se alguém ficar de frente para um espelho em um quarto escuro, iluminado apenas por uma vela, e repetir o nome Bloody Mary 3 vezes, algumas versões pedem até 13 vezes, ela aparecerá no espelho. Aqueles que realizaram o ritual relatam ver a imagem de uma mulher com cabelos desgrenhados, olhos furiosos e um rosto manchado de sangue. Às vezes, ela é vista segurando um punhal ou com garras afiadas, pronta para atacar. Outras vezes, ela simplesmente fica parada, olhando diretamente nos olhos de quem a chamou,
como se estivesse julgando sua alma. Os que tiveram coragem de realizar o ritual contam que, quando Bloody Mary aparece, é como se o ar do quarto se tornasse pesado e gelado, e um medo paralisante tomasse conta. Há histórias de que aqueles que olham diretamente para ela no espelho acabam sendo arranhados, marcados ou até levados para o outro lado. Algumas pessoas afirmam que sentiram mãos invisíveis tocando seus ombros ou pescoço, ou ouviram sussurros ameaçadores antes de apagarem as luzes e correrem para longe. Em uma pequena cidade no interior de Ohio, um grupo de adolescentes decidiu testar a lenda certa noite, em uma festa do pijama. Rindo e zombando da ideia de que um espírito maligno poderia aparecer, eles apagaram as luzes do banheiro, acenderam uma única vela e, um a um, disseram o nome Bloody Mary. No começo, nada aconteceu. Apenas o reflexo das faces pálidas no espelho, iluminadas pela chama trêmula da vela. Mas então, algo mudou. O reflexo da vela começou a tremer violentamente, embora o quarto estivesse fechado, sem correntes de ar. Uma das garotas, chamada Megan, deu um passo para trás, sentindo frio súbito no ar. Isso não está certo, ela murmurou, mas suas amigas riram, acreditando que ela estava apenas tentando assustá-las. Foi quando o reflexo no espelho mudou. O rosto de Megan se distorceu, e uma figura sombria começou a aparecer atrás delas. Uma mulher, com longos cabelos negros e olhos que pareciam vazios, mas cheios de ódio, começou a emergir da escuridão. Gritos ecoaram pelo pequeno banheiro quando as garotas tentaram fugir. A porta, que antes estava destrancada, agora parecia presa. Uma das garotas, desesperada, apagou a vela, e, no escuro, sentiram uma presença ao redor delas, como se alguém estivesse caminhando entre elas, sussurrando seus nomes. O Hotel Cecil, em Los Angeles, tem uma reputação sinistra que ultrapassa as barreiras do tempo e da razão. Em seus corredores escuros e quartos decadentes, histórias de atividades paranormais são comuns, e o poltergeist que assombra o local é uma das lendas mais perturbadoras. Em uma noite de inverno, Jenna, uma jovem investigadora paranormal, decidiu passar a noite no Hotel Cecil para investigar relatos de fenômenos sobrenaturais. O hotel estava silencioso, exceto pelo som distante de passos ecoando nos corredores vazios. Ela montou seu equipamento e começou a gravar, esperando capturar algo extraordinário. À medida que a noite avançava, Jenna ouviu sons inexplicáveis, portas batendo sozinhas, risos sinistros e sussurros que pareciam vir de todas as direções. A tensão aumentava e o medo tornava-se palpável. Ela caminhou pelos corredores escuros, seu coração batendo forte a cada passo. Em um dos andares mais antigos, Jenna encontrou uma porta trancada. Seus equipamentos começaram a falhar, e a temperatura caiu abruptamente. Ela conseguiu abrir a porta com dificuldade e encontrou um quarto coberto de poeira e decadência. A atmosfera estava carregada de uma energia opressiva. Na madrugada, Jenna capturou imagens perturbadoras, sombras movendo-se sozinhas, uma figura indistinta se materializando e desaparecendo rapidamente. O poltergeist do Hotel Cecil parecia estar em busca de algo, talvez justiça, talvez um alívio para sua agonia. O hotel, com seu passado sombrio e eventos inexplicáveis, tornou-se um símbolo de terror, onde a linha entre o sobrenatural e o real se torna perigosamente tênue. Era uma noite típica de verão, e a estrada que serpenteava pela zona rural estava deserta e envolta em um manto de neblina. Marcos, um jovem motorista, voltava para casa após uma longa jornada de trabalho. O caminho era familiar, mas algo naquela noite parecia diferente. A visibilidade era limitada e a atmosfera, opressiva. Enquanto ele dirigia, notou uma figura pálida à beira da estrada. Inicialmente, pensou se tratar de uma ilusão causada pelo cansaço, mas, à medida que se aproximava, a figura tornou-se mais nítida. Era uma mulher vestida de branco, com um vestido longo e esvoaçante. Ela estava parada, olhando para baixo, e parecia não perceber a presença do carro.
Marcos freou, hesitante, e a mulher levantou a cabeça lentamente. Seus olhos eram profundos e tristes, como se carregassem o peso de séculos de dor. A expressão de seu rosto era um misto de desespero e resignação. Marcos sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele decidiu parar e perguntar se ela precisava de ajuda, mas antes que pudesse abrir a janela, a mulher virou-se e começou a andar para o lado da estrada, desaparecendo na neblina. Marcos hesitou, mas a sensação de inquietação o forçou a continuar sua viagem. Naquela noite, Marcos teve um pesadelo. Ele sonhou que a mulher estava chorando ao lado de uma sepultura, o lamento dela ecoando no vazio. Quando acordou, ainda sentia o peso do sonho sobre seus ombros. À medida que o dia clareava, ele ouviu a notícia de uma tragédia nas redondezas. Uma jovem mãe havia desaparecido, e ninguém sabia seu paradeiro. A mulher de branco, aparentemente uma alma penada que vagava em busca de algo ou alguém, tornou-se uma lenda local. Muitos passaram a relatar encontros semelhantes, com o mesmo sentimento de tristeza e a visão de uma figura branca que surgia na estrada em noites de neblina. Marcos nunca mais se atreveu a viajar sozinho à noite, e o mistério da mulher de branco tornou-se uma sombra constante em sua vida. Os moradores começaram a evitar aquela estrada, especialmente em noites de neblina. A presença da mulher de branco passou a ser associada a eventos trágicos e desaparentes misteriosos, reforçando a ideia de que sua presença era um presságio sombrio. A lenda se tornou uma advertência, um lembrete sombrio de que nem todas as estradas são seguras e que algumas figuras da noite podem carregar o peso de tragédias ainda não resolvidas. São Paulo, uma cidade pulsante e cheia de vida, tem seus segredos mais obscuros escondidos entre os prédios altos e os becos sombrios. Em um bairro afastado, as lendas urbanas frequentemente falam de um homem peculiar, conhecido apenas como o Homem do Sacolão. Certa noite, Sofia, uma estudante de jornalismo, estava voltando para casa após uma longa noite de estudos. A rua estava deserta e os únicos sons eram os passos de seus próprios sapatos ecoando nas paredes dos edifícios. Ela notou um homem à distância, carregando um saco de compras simples. Ele estava parado embaixo de um poste de luz. Sua presença era inquietante, como se ele esperasse por algo ou alguém. O homem levantou a cabeça e Sofia sentiu um frio na espinha ao olhar para seus olhos vazios e profundos. Havia algo sinistro na maneira como ele a observava. O saco parecia vazio, mas a presença do homem parecia carregar um peso invisível. Sofia tentou acelerar o passo, mas o medo a paralisou momentaneamente. À medida que se aproximava, o homem fez um gesto brusco e a convidou a se aproximar. O saco balançou suavemente, mas o que Sofia sentiu foi uma sensação de terror absoluto, como se uma força maligna estivesse prestes a se revelar. Ela decidiu ignorar o convite e seguiu seu caminho, não ousando olhar para trás. Nos dias seguintes, Sofia descobriu que várias pessoas haviam desaparecido na mesma área onde encontrou o homem. A cidade estava em alvoroço, com relatos de um ser misterioso que parecia ter uma conexão com os desaparecimentos. O Homem do Sacolão, com sua presença perturbadora e o olhar vazio, tornou-se um símbolo do terror urbano, um aviso silencioso de que o perigo pode estar mais próximo do que se imagina. Na pequena vila de Ravenna, na Itália, há uma casa antiga que sempre intrigou os moradores. Com janelas empoeiradas e cortinas esfarrapadas, a casa era um ícone de mistério e desolação. A lenda local conta a história de A Criança da Cortina, uma figura que assombra a residência. Uma noite chuvosa, o jovem Luca estava brincando perto da casa abandonada. A curiosidade o levou a se aproximar da janela, onde, por um breve momento, ele viu uma figura infantil espiando por entre as cortinas. Era uma criança com um olhar triste e desamparado, o que fez seu coração bater mais rápido. Luca tentou chamar a atenção da criança, mas ela desapareceu rapidamente, deixando-o perplexo e com um frio na espinha. Nos dias seguintes,
O menino não conseguia parar de pensar no que havia visto. Ele conversou com os habitantes locais e descobriu que muitos haviam testemunhado a mesma visão ao longo dos anos. A lenda dizia que a criança era a alma de um garotinho que havia morrido em circunstâncias trágicas dentro da casa. Seu espírito estava preso entre o mundo dos vivos e dos mortos, esperando por alguém que pudesse liberar sua alma. A cada aparição, a criança da cortina parecia estar em busca de algo, ou alguém, que pudesse aliviar seu sofrimento. Histórias começaram a se espalhar sobre aparições de objetos se movendo sozinhos dentro da casa, e sussurros de uma voz infantil que chamava por ajuda. A atmosfera ao redor da casa se tornava cada vez mais pesada, e a lenda dizia que a presença da criança poderia trazer desgraça a quem ousasse ignorar o chamado. Aqueles que tentaram investigar mais a fundo nunca retornaram, e a casa continuou a ser um lugar evitado por todos. A lenda da criança da cortina tornou-se uma advertência para os jovens da vila, um lembrete de que o passado nunca está realmente enterrado e que algumas almas permanecem à espera de redenção. O desejo da criança por liberdade continua a assombrar a casa, e a lenda vive como um conto arrepiante que ecoa pelos corredores do tempo.